Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Para a promoção do trabalho decente para pessoas LGBT, a OIT, como é uma organização tripartite, trabalha com o governo, organização de empregadores e organização de trabalhadores. E existem várias iniciativas que a gente tem visto com muita alegria e tem tentado apoiar na medida do possível, e uma dessas, sem dúvida nenhuma, é o Fórum de Empresas pelos Direitos LGBT, que acontece em São Paulo periodicamente e que hoje tem mais de 23 grandes empresas, todas elas internacionais, que assinaram uma carta com os 10 compromissos na promoção dos direitos LGBT. Então, bem-vindos ao 11º Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Quando a gente fala em trabalho decente, em diversidade, igualdade de gênero, igualdade de raça, de oportunidades, a gente está falando de direitos humanos. 30% das empresas, das 150 melhores para você trabalhar, 30% não respeitam os direitos de casais homossexuais no acesso a benefícios básicos concedidos aos casais heterossexuais. No caso LGBT, direitos iguais. E nada de benevolência, de caridade, não se trata mais disso, né? Para isso que a gente tem esse fórum desde 2013, né? Para a gente ir mais rápido nessa direção da igualdade, para a gente incrementar as práticas de respeito e inclusão, para efetivamente a gente ajudar aí o nosso meio empresarial a ter uma empresa melhor para todos e todas trabalhar. Quem cabe no seu todos? Quando a gente fala de diversidade e de inclusão LGBT, o LGBT não é só uma sigla. Dentro dessa sigla existem pessoas que representam a comunidade de gays, de lésbicas, de bissexuais e de transgêneros. Estes, por sinal, que estão na trajetória mais difícil de cruzar esse ambiente de respeito e de inclusão dentro de cada uma das empresas, ainda que de comunicações, que está num passo bastante avançado. Vocês estão na frente de lideranças de 3 empresas, né, que tiraram nota 100 nesse Corporate Equality Index. Eu estou numa instituição que é uma associação sem fins lucrativos que quer lutar por um melhor ambiente de negócios. Bom, a questão da diversidade é essencial para um melhor ambiente de negócio. Mas não é porque o pessoal é bonzinho, é porque é muito bom para o negócio, porque a diversidade traz uma amostra da sociedade para dentro da empresa, para a empresa poder, a partir disso, criar produtos e serviços para todos. Como se pode falar em inovação sem diversidade? O que a gente promove é o respeito e igualdade. Então, qualquer manifestação contrária a essa, na realidade, conflita com os nossos propósitos. E esse é um filtro para se sentir bem trabalhando lá. São pessoas que podem ser diferentes de mim, por isso, por aquilo, mas são pessoas que têm sonhos como eu, aspirações como eu, que querem se realizar como eu quero. Então, na verdade, onde é que está a diferença quando você realmente vai para a essência? Então, uau, é uma delícia você encontrar setores, setor privado, setor público, sociedade civil, claramente unida em torno de uma pauta. Então, divergências aqui, provavelmente, mas ninguém tem dúvida, o que nos une aqui? A garantia de direitos, a cidadania LGBT. E assim, com algo que faz muita falta no setor público, que assim, o que a gente vai fazer? O que você já está fazendo? Ah, legal, quero fazer também. Quando a gente pensou dentro da GE o que a gente pode fazer, nossa ideia é, e se a gente levasse para fora dos muros da empresa essa noção, esse lado que a gente já está desenvolvendo aqui dentro, que é de criar um ambiente inclusivo e confortável para todos. Busque alguma coisa que já tem pronto e implemente imediatamente. Muitas das empresas aqui, como é o caso da IBM, a gente está muito avançado em muitos temas, inclusive na questão de transgênero. Então não é preciso parar durante 3 meses, 1 ano, para pensar em estratégia. Hoje elas estão prontas, estão rodando, estão funcionando muito bem e já estão servindo de exemplos para outras empresas que querem ingressar no grupo. Nós passamos a nossa vida no mundo do trabalho e eu, como homem gay, eu não posso deixar que eu sou gay, dizer que eu não sou gay no meio ambiente de trabalho. Eu vou receber telefone do meu marido, eu vou ter que falar sobre a coisa da minha casa, eu vou ter que falar com os meus filhos, eu vou ter que falar com meu namorado, com a minha namorada, Então, isso faz parte da minha vida. Então, a gente não pode, a gente fica pela metade se no ambiente de trabalho você não pode viver a sua sexualidade, se você não pode expressar quem você é. A gente está extremamente feliz com o que está acontecendo com esse manual. Esse manual, na realidade, ele conta histórias. Histórias são baseadas em fatos
fatos reais. Uma mulher lésbica, um homem gay, um homem hétero que vive com HIV/AIDS e uma trans, em situações concretas de mercado de trabalho. E a partir dessas situações, desses 4 personagens, vão lidando com as situações que podem ocorrer e que são fatos que geram dúvidas, que geram controvérsias no local de trabalho, não só por pessoas de RH, na verdade, mas por todos os funcionários, gestores que trabalham em organizações públicas e privadas. A gente sabe que dentro da comunidade LGBT existem pessoas que são discriminadas às vezes no processo seletivo. Quando se apresenta para uma entrevista, às vezes pela sua aparência, pela forma como falam, por compartilhar um pouco da sua realidade de vida, por ser casado fora do padrão de casamento que se conhece, né, como normativo e heterocentrado da nossa sociedade. Então, o que a gente quer com as empresas que se unem a esse fórum é que elas entendam esse conceito, que passem a aplicar no seu dia a dia os 10 compromissos que as empresas vêm aqui hoje assinar. Então, quando a empresa está assinando esses 10 compromissos, ele tem indicativos de ação, indicadores de profundidade, e a gente tem condições de trabalhar, tem as dicas aqui muito concretas. Então, hoje, na assinatura da carta, é muito legal contar, por exemplo, agora nesse time das 25 empresas, com a Dell. E aí, Luiz, venha cá para a gente assinar a carta, o vice-presidente para a América Latina, diretor-geral da Dell no Brasil. É leading by example. Fazemos em casa e queremos dar o exemplo para que no ano que vem talvez tenhamos muito mais empresas engajadas, porque estão vendo empresas grandes, comprometidas e levando muito a sério esse comprometimento. JLL, a Fábia Colom, diretora de Recursos Humanos. E o projeto LGBT vem de encontro com tudo isso que a gente pratica na nossa empresa. Então tá mais que na raiz da nossa organização. Atento imenso, enorme, tem uma cultura fantástica. E a Majô Campos está vindo aqui, diretora executiva de Recursos Humanos da Atento no Brasil. Essa carta é simplesmente a confirmação do que a gente acredita, né? Num negócio, num país que a gente pode fazer diferente e pode fazer a diferença. A organização tem um papel primordial na transformação das crenças das pessoas que estão ali dentro da organização. Então, a gente atuar como facilitador, como mediador, mas também como transformador dessa realidade, fazendo com que as pessoas entendam e aceitem de forma natural, porque eu sou gay, né? E as pessoas às vezes perguntam, mas é a sua opção. Não é uma opção, gente, não é uma opção. E quando chegou, né, um transexual participando de um processo seletivo que eu entrevistei, me fez refletir sobre que, nossa, olha, essa barreira eu preciso transpor, então eu preciso ajudar a transpor essa barreira. Pessoas trans em geral, quando elas se assumem cedo, a primeira perda é a mãe e o pai. Elas são postas na rua. Quando elas não se assumem e ficam no armário, às vezes com até 60, 70 anos de idade, a perda é a vida delas. Elas perdem quem elas são. E eu diria para vocês, gente, vocês não têm noção, 3/4 das pessoas trans estão no armário. A primeira experiência que nós do Comitê de Diversidade tivemos com a questão trans foi uma trans que fazia parte do mall, que você sabe que nas nossas lojas nós temos outras lojas, enfim, era uma cabeleireira e de uma das nossas lojas que foi usar o banheiro feminino e uma cliente reclamou. A gente realmente tem um papel educativo, né? Então a companhia, a gente então optou por fazer esse material interno, comunicando o que fazer, como fazer, o que é identidade de gênero, o que é gênero, enfim, o que é o nome social. Então a gente fez uma cartilha que rodou por aí e eu acredito que acabou atraindo várias pessoas trans para trabalharem com a gente.
Hoje nós temos, no nosso grupo, não é um número enorme, mas acho que é um número significativo. Nós temos 25 pessoas trans trabalhando com a gente. Você conseguir que o seu operário conviva e respeite uma pessoa trans, fica muito mais fácil você educar com relação à diversidade dentro da empresa. As pessoas, além de ser pessoas trans, serem pessoas negras ou com deficiência, são pessoas que podem ter características legais ou não, que a gente gosta ou não, como qualquer outra. Então a gente não usar uma como modelo, como referência para todas. Juni, conta um pouco do Transcidadania, esse programa da Prefeitura de São Paulo. O Transcidadania é um programa que tem como missão a elevação de escolaridade de travestis e transexuais, e depois disso a gente trabalha com formação profissional. Então elas estão fazendo cursos de Pronatec para poder ter capacidade de realmente ter outras oportunidades de trabalho. Que mundo a gente quer pra gente? Que mundo que a gente quer pra gente? O mundo nós estamos, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. O quanto é maravilhoso isso. Eu acho que o que a gente vai viver nesta década agora é o cumprimento desses 10 compromissos. Então, isso é muito bom e o manual é excelente instrumento, ferramenta para a gente trabalhar esse tema agora, nessa década.